Seja muito bem-vindo. Hoje falaremos um pouco sobre uma criatura dentro da mitologia SCP. A mitologia SCP são vários contos fictícios sobre criaturas sobrenaturais, hostis ou não à humanidade. Falaremos sobre uma delas hoje. O SCP-173 é uma criatura dentro da mitologia SCP. Sua aparência consiste em uma estátua feita de concreto reforçado por metal e pintado com tinta spray. A origem dessa criatura é desconhecida. Esse SCP em particular é um dos mais temidos. Um fato curioso sobre SCP é que, enquanto estão olhando para ele, é totalmente imóvel. Essa linha de visão deve ser direta e não deve ser interrompida em hipótese alguma. Os funcionários da fundação que forem entrar em sua câmara devem informar uns aos outros quando forem piscar. De acordo com os relatórios da fundação, esse SCP mata as pessoas quando ninguém está olhando para ele. Mata quebrando seu pescoço ou estrangulando. Seu movimento é tão rápido quanto de um piscar de olhos. Quando ninguém está olhando para ele, ele se move rapidamente até o indivíduo mais próximo e quebra seu pescoço. Isso tudo ocorre em menos de 1 milésimo de segundos. Ele pode fazer isso literalmente em um piscar de olhos. Se você piscar na frente dele, é o seu fim, porque no segundo seguinte você já está no chão com seu pescoço quebrado. Essa criatura deve ser mantida em sua câmara a todo momento. Se funcionários forem entrar na câmara, devem ir pelo menos 3 funcionários, 2 para ficarem de olho no SCP e 1 para realizar atividades de limpeza da câmara. Em sua câmara, existe uma substância marrom avermelhada no chão, que é uma mistura de sangue e de fezes. Como esses materiais saem do SCP-173 é desconhecido. Alguns funcionários da fundação especularam que ele pode se teleportar. Contudo, essa conclusão não tem sentido, pois se fosse por isso, ele poderia simplesmente se libertar de sua cela, se teleportando para outro local. A conclusão seguinte é que essa estátua pode se mover em uma velocidade supersônica, velocidade entre Mach 1 e Mach 5, aproximadamente, ou 1.235 km por hora a 6.174 km por hora. Os funcionários da fundação que entram em sua cela são todos de classe D, formada por criminosos, pessoas descartáveis. Se um deles morrer, o mundo não perderia nada. Quando entram na sala do 173, costuma ser para testes ou para limpar a cera de sujeira de sangue e fezes, secretado pela estátua. Esses funcionários descartáveis são instruídos a piscar o mínimo possível e, quando fazê-lo, devem falar para os outros. Esse procedimento deve se repetir até os funcionários saírem da cela. Mesmo o SCP-173 sendo muito temido, ele não é invencível. Para não morrer para o 173, deve-se tomar muito cuidado. Um pisque e você morre. Existem algumas técnicas que podem ser aplicadas para a sobrevivência. 1. Está com mais de uma pessoa encarando o 173. Essa é a técnica empregada pelos funcionários da fundação. Se mais de uma pessoa estiver encarando ele, a chance do 173 se mover é pequena, pois ele só se move quando ninguém estiver olhando para ele. 2. Piscar um olho por vez. Essa é a técnica mais difícil. Se você estiver sozinho e se deparar com um 173, você pode piscar um dos olhos e manter o outro aberto encarando a estátua. Contudo, deve ter muito cuidado ao fazer isso, já que a reação natural do cérebro é piscar os olhos de forma involuntária. 3. Usar óculos escuros. Essa técnica nunca foi testada, mas acredita-se que se estiver usando óculos escuros, o SCP-173 não saberá se piscou ou não. Assim, ele pode não matar o indivíduo, mas isso nunca foi testado. Muito obrigado por chegar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.